E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Vocês já sabem, ou pelo menos deveriam saber, sou o Rodrigo. Este é o fascinante mestre do terror, eterno e irrevogável mascote deste canal. E neste vídeo de hoje a gente vai falar de uma pequena coleção que eu tenho cultivado até mesmo sem perceber. Eu acho que algumas coleções a gente faz sem se dar conta que está fazendo. Algumas edições, algumas publicações chegam na vida do colecionador e ele vai retendo elas sem que ele sequer se dê conta de verdade de que está fazendo isso. Eu acho que todo colecionador passa por essa situação de meio que sem perceber, quase inconscientemente se dar conta de que ele está assim fazendo uma coleção, de que ele está assim juntando edições de uma determinada série, né, que ele nem se deu conta, ele apenas foi pegando. Eu tenho falado em alguns vídeos aqui no canal que eu tô num momento de mudança, então eu tô me livrando de muita coisa, eu tô passando pra frente muita coisa. Muito material meu tá indo embora, pelas mais diversas razões, assim, em trocas, doações, né? Eu tô compactando o negócio. Vou levar comigo apenas aquilo que eu gosto muito, aquilo que realmente me é importante. E nisso tenho mexido na coleção, que nem é tão vasta assim, mas que tem bastante coisa e sempre tem alguma coisa que eu não lembrava que eu tinha, alguma coisa que eu redescobri. E quando eu estava separando algumas coisas para pôr nas minhas caixas organizadoras, porque eu tenho guardado aquele material que eu acho mais importante em caixas organizadoras. Eu nem tenho usado mais tanto o esquema de botar no plastiquinho e tal. Eu tenho usado caixas organizadoras com tampas e tal, né, que prende, e tenho achado que a proteção tem sido bem mais eficaz, inclusive. E quando eu fui separar algum material para isso, eu me dei conta que eu tenho uma pequena coleção do Almanaque do Capitão América. Né? E o tema desse vídeo hoje é isso, a minha pequena coleção do Almanaque do Capitão América. Que é, de certa maneira, muito simbólico para mim, e provavelmente é por isso que, ainda que inconscientemente, eu fui juntando edições. Eu explico. Quando eu era moleque, eu era fascinado pelo conceito de almanaque. Os primeiros almanaques que eu entrei em contato eram almanaques Disney, aqueles almanaques de férias, a maioria da Disney, alguns da Turma da Mônica, e depois alguns almanaques Marvel. E o conceito de almanaque para mim era sempre aquele almanaque, né, grossão, com um número estendido de páginas e tal, e eu achava muito legal. Eu achava, tipo, parecia o negócio mais vantajoso do mundo, você comprar um almanaque daqueles e ter muito mais histórias por um preço que na minha cabeça muitas vezes nem era assim tão mais caro. Então criou-se em mim a cultura de que almanaque era uma coisa muito especial e criou-se em mim a ideia de que o almanaque era sempre uma coisa bastante, né, vistosa, com um número grande de páginas e tal. Mas eu comecei a perceber que esse conceito nem sempre era válido, né? Alguns almanaques que começaram a surgir não tinham aquele, não eram grossos, não tinham aquele número de páginas gigantes de que eu achava que tinha que ter. E foi quando começou a surgir entre nós, entre os moleques da minha rua lá que colecionavam, começaram a surgir os almanaques do Capitão América. Eu já tinha entrado em contato com um ou dois almanaques Marvel, né? Acho que eram da RGE os que eu tinha entrado em contato, né? Alguma coisa assim, se não me engano. Mas eu já tinha tido alguma experiência com isso, mas muito poucos. E os almanaques do Capitão América apareciam com mais frequência pra gente por alguma razão.
A gente tinha com mais frequência. E era uma época na qual nós já estávamos ficando habituados ao quadrinho em formatinho com lombada, canoa e grampos. A maioria do que a gente estava arrumando já era lombada, canoa e grampos. E todo o almanaque do Capitão América que nos aparecia era lombadinha quadrada. Então, eu comecei a criar um vínculo muito forte com o almanaque do Capitão América. Eu achava muito legal o fato dele ser lombadinha quadrada. Eu achava legal que sempre tinha alguma história na qual ele estava enfrentando algum vilão que eu não conhecia, que tinha histórias de outros super-heróis, ou que ele estava fazendo dupla com algum super-herói. E aquilo começou a se formar na minha mente uma ideia de que o almanaque do Capitão América era legal. E eu fui juntando com o tempo, eu acho que eu já tive mais, eu perdi algumas coisas no caminho. Recentemente eu fiz algumas aquisições, recentemente eu acabei adquirindo mais uns 2 ou 3 almanaques do Capitão América que eu ainda nem li, eles estão aqui na coleção quando ele, nessa pilha aqui, né? É uma coleção bem pequena, bem modesta. Quando chegar neles eu vou falar, né, quais são, e o objetivo era isso mesmo, era reviver essa ideia nostálgica do bom e velho almanaque do Capitão América e comentar as impressões que eu tinha a respeito disso. Então vamos começar mostrando as capas aqui. Eu vou me ater mais às capas, tá, pessoal? Eu tenho aqui esse almanaque aqui, que é o número mais baixo que eu tenho, o único que tá num plastiquinho, tá com o plastiquinho com o qual ele veio parar na minha mão, tá? É o número 29. Deixa eu focar aqui, se o celular permitir, né, o foco, mas é o número 29. Ele já foi tema de vídeo no canal, num vídeo os gibis que eu amei, e é um dos meus mais mal cuidadinhos, mas ele tem aquela icônica história em que o Thor enfrenta o Hércules, que foi a primeira vez que eu vi esse confronto. Eu tenho um carinho muito grande por essa edição e eu tenho ela desde que eu era moleque, né? Depois eu tenho o Almanac Marvel número 43, o Capitão América enfrenta o Animus, né? Essa eu já comprei em sebo um tempo depois. Essas edições são todas dos anos 80, se não me engano, né? Sim, ó, 82, por aí vai. É todas anos 80. Depois eu tenho o Almanac Marvel número 56, né? Essa daqui não é uma edição de quando eu era menino, se não me engano, mas eu li quando eu era menino. É uma das edições que mais me impressionou pela arte do John Byrne, que eu acho fantástica, e pelo Capitão América enfrentar o Homem-Dragão, né? Eu não me recordo se é a edição de quando eu era menino. Não é porque ela tem um precinho de sebo aqui, mas eu tive ela quando eu era menino. Esse confronto do Capitão América com o Homem-Dragão sempre me marcou muito. Depois eu tenho o Capitão América número 61, onde ele enfrenta o Octopus, né, o Dr. Octopus, e o Octopus, curiosamente, né, ou como é que fala um amigo meu? Octopus. Meu amigo, você vai assistir esse vídeo, você vai saber que é de você que eu tô falando, tá? Não citarei nomes. Mas o Octopus, de qualquer maneira, o Dr. Octopus aqui tá verde, né? Ó, todo verde, coisas da Abril. Também comprei num sebo, número 61, primeira vez que eu vi o Capitão América enfrentar um vilão do Homem-Aranha, né? Até então eu achava que isso nem era possível. Depois eu tenho o Almanac do Capitão América número 71, ele e o Homem-Aranha enfrentando o Escorpião. Esse é um dos que é uma aquisição recente, eu ainda não li. Eu acho curiosíssimo ver o Capitão América e o Homem-Aranha achando necessário se unir para dar um pau num vilão de 5ª categoria como o Escorpião, mas na época isso ganhava chamada de capa, olha que louco. Depois eu tenho o Almanac do Capitão América número 72, eu gosto muito dessa capa, eu acho bonita, né? O Zola e o Zemo, né? Arnim Zola, se não me engano, né? Tem uma action figure desse personagem aqui que eu acho muito bacana. Depois eu tenho o Almanac do Capitão América número 73, com o Ratos na capa. A primeira vez que eu vi o Ratos não foi nessas edições aqui nessa edição aqui do Almanac do Capitão América. Foi num Almanac do Capitão América, que é o próximo, mas não foi nesse. Ratos também foi um personagem que sempre me impressionou muito. E aí nós temos aqui
o Almanaque do Capitão América número 75. Essa foi a edição na qual eu conheci o Ratos. Esse personagem me impressionou demais. A união do Capitão América com o Homem-Aranha também me chamou muita atenção. E essa edição fez muito sucesso entre eu e os meus amigos, porque ela vinha com esse apêndice aqui, a força dos heróis. E saber qual seria a força dos super-heróis mexeu muito com a gente achou fantástico, embora tivesse algumas coisas aqui que nem faziam sentido, né? Qualquer dia desses, quem sabe a gente fala a respeito. Depois eu tenho o Almanaque do Capitão América número 80, né? Capitão e Vingadores, e nessa edição também tem uma história do Homem-Aranha. Depois tem o Almanaque do Capitão América número 82, onde ele enfrenta o Orca. Foi a primeira vez que eu vi esse vilão. Eu já havia visto ele ser mencionado em outras edições, mas nunca havia lido nada dele. Depois nós temos o Almanaque do Capitão América número 84, outra aquisição recente. Este eu ainda não li, né? Pretendo ler, óbvio. Se tiver alguma coisa que mereça destaque aqui para um vídeo, farei um vídeo, né? Por enquanto esse é um vídeo geral da coleção. Depois eu tenho o Almanaque do Capitão América número 85, outra aquisição recente, eu não li também, né? Acabei não lendo. Tem o Homem-Aranha na capa, o Capitão e o Falcão, o Falcão naquela versão que ele não tinha as asas. Por que o Homem-Aranha parece que está agigantado na capa? Eu não faço ideia, talvez só efeito, né, de cena para capa. Como eu disse, eu não li a história, parece ter uma história do Indiana Jones, interessante. Depois eu tenho o Almanaque do Capitão América número 86, também foi o meu primeiro contato com este personagem, o Porco Espinho. Lembro que eu achei um personagem bastante patético, né? Bati no Mestre do Terror. Depois eu tenho o Almanaque do Capitão América número 87 com o Deathlock, né? Eu chamava ele de Deathlock, eu não sabia dizer Deathlock, né? Era muito curioso, cara. Essas memórias de infância voltam na hora, assim. Eu tinha dificuldade, e os meus amigos também. A gente não conseguia dizer Deathlock, a gente falava Deathlock. E eu lembro muito dessa história, lembro bastante. Tem uma história do Demolidor fantástica aqui, uma das melhores histórias que eu já li do Demolidor. O Almanaque do Capitão América número 88, ele e o Deathlock de novo na capa. Essa aqui sim foi a primeira vez que eu conheci o personagem, a primeira vez que eu o vi. Eu nunca havia visto ele antes. Na época a gente leu essa edição, né, chegou até nós antes dessa daqui. Mas não são as edições da minha infância, pelo que eu lembro. E aí, por último, eu tenho o Almanaque do Capitão América número 89, com essa capa aqui que eu também gosto muito, né? Com o Hellinger, a ameaça do futuro. Tá meio castigadinho esse meu Almanaque do Capitão América aqui. E pessoal, é isso. Eu não vou me alongar falando coisas demais. Era só um vídeo para realmente mostrar a minha pequena coleção do Capitão América e falar sobre o quanto eu fiquei feliz em me dar conta que eu tenho uma pequena coleção do Capitão América. Não é uma coleção que eu leve assim tão a sério, não é uma coleção que eu pense na necessidade de ficar adquirindo novos números, que eu pense em completar. É uma coleção que, se de vez em quando aparecer um número aqui, outro ali, eu vou pegar, não tenha dúvida. E é uma das coleções que mais me traz lembranças de infância, é uma das coleções mais nostálgicas que eu tenho, o Almanaque do Capitão América. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim e pro bom e velho Mestre do Terror.